Oi pessoal, aqui é a Fran Borges do blog Poesias, Prosas e Algo Mais. E aí, como é que vocês estão? E eu estou de volta para gravar mais um Lidos do Mês, esse de agosto. O mês de agosto foi um mês de leituras muito proveitosas. As coisas escolhendo muito bem as minhas leituras, estou me dando bem com elas, pelo menos desse mês. Foram todas muito boas. E bem, eu li este mês 10 livros. E eu consegui fazer a divisão perfeita, porque eu compro livros físicos, mas eu também compro livros digitais, então a gente tem que dar uma contrabalanceada. E eu gosto muito de ler pelo Kobo também. Eu li 5 livros físicos e 5 digitais. Bora começar. Começando pelos físicos. O primeiro livro físico que eu li foi, finalmente, Cidade dos Ossos. O primeiro livro da série Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Confesso, admito que o filme me mobilizou a ler mais rápido. Porque eu sou aquela pessoa que tem horror a spoilers, né? E quando lança adaptação, gente, é uma desgraça, porque spoiler parece pular de todas as redes sociais que você encontra. Então, se você quer ler o livro, leia rápido. Antes que os spoilers comecem a pipocar e você não escape deles. Funcionou? Ainda bem. Eu também tenho que admitir que eu demorei um pouco para ler esse livro, porque quando eu li a sinopse, li algumas resenhas, eu via, gente, mas como é que pode? Tem feiticeiro, tem lobisomem, tem vampiro, tem demônio, mas isso é samba do crioulo doido, né? Isso vai dar certo, tudo junto numa história? Dá. E tia Cassandra Clare me mostrou que dá. Até porque, acho que todos esses seres, né, é mais um pano de fundo pra história, que a história real mesmo é sobre os Caçadores de Sombra. É sobre a menina Clary Frainer, de 16 anos, que acha que é uma adolescente comum e corrente, e um belo dia tudo muda, a vida dela vira de cabeça pra baixo, ela descobre que tudo que ela achava que era certo não é. E a mãe dela é sequestrada, e a vida dela se torna um caos. E ela embarca nessa história para descobrir todos os mistérios que se escondem, né, na vida dela e que a mãe dela não permitiu que ela soubesse. A narrativa da autora é muito gostosa. Tem uns pontos um pouco confusos assim no início, talvez pelo primeiro livro, mas em nenhum momento eu fiquei desanimada ou desmotivada com a leitura. Pelo contrário, relevei essas pequenas partes do início, mas depois da página 100 ali a coisa engrena. E eu gostei muito do livro. Dei 5 estrelas, não teve como, porque como entretenimento, fantasia, pra mim ele supriu todas as expectativas. Então, este é o primeiro livro. O segundo livro do mês foi pro Desafio Literário 2013, que eu estou participando, e o tema desse mês era Vingança. E eu li o Bubblegum, da Lolita Pyle. Ou Pyle, eu sei lá, ela é uma autora francesa, não faço a menor ideia como é que fala o nome dela. Só sei dizer que esse livro, gente, é muito bom mesmo. Eu confesso que eu busquei para ler alguma coisa da autora pelas críticas fantásticas que eu li sobre ela, sobre a sua escrita. Ela tem uma escrita muito diferente, muito peculiar, crua, direta. Ela não poupa o leitor mesmo, ela tá a real na tua cara, ok? Ela dá a real na sua cara, então não se espante. E ela dá uma filosofada também, e tem muito de crítica social, e mais do que isso eu acho que a complexidade dos relacionamentos que ela cria. Os personagens dela são também muito complexos e óbvio. Eu acho que ela esmiuça aqui também, como é que eu vou dizer, as características da sociedade, né? As características humanas, as mais mesquinhas e egoístas, e as superficialidades que a gente tem hoje na nossa sociedade contemporânea. Então é um livro muito bom. Eu dei 4 estrelas pra ele porque teve umas partes que eu achei um pouco cansativa, que ela descrevia algumas coisas assim demais. Mas a leitura vale muito a pena, eu com certeza vou procurar outra coisa da autora para ler. Então esse aqui já tem resenha no blog, deixarei o link aí se vocês tiverem curiosidade de conferir. E depois eu li, pelo meu sorriso, vocês já devem estar imaginando o que foi que eu li, né? Coisa de doido. Sr. Carlos Ruiz Zafón. Sim, Sr. Carlos Ruiz Zafón.
com o Palácio da Meia-Noite. Isso aqui é da Suma de Letras. O que eu vou dizer do Carlos Ruiz Zafón, né, gente? Não tem um livro desse homem, pelo menos que seja escrito, que me decepcione. Ou que eu não fique em transe cada vez que eu leio. Em transe, né? Deixa eu explicar pra vocês. Porque eu costumo dizer sempre que quando eu leio os livros do Zafón, eu entro em transe. Pode cair o mundo ao meu redor, gente. Eu tenho certeza que eu tô vivendo dentro desse livro. Que eu estou convivendo com os personagens, que eles se tornaram meus amigos. Eu estou convivendo com eles. Eu estou dentro daquele cenário. Eu estou nesse livro. Eu estou vendo o livro. Eu leio e sinto um livro assim mais do que... Aquela coisa que você fala... Tem livros que você lê e outros livros que leem você. É exatamente isso. Eu sempre sinto isso com o Zafón. Zafón... A narrativa do Zafón tem uma conexão comigo incrível. E isso não modificou em nenhum livro. Zafón, como eu já disse, Zafón tem uma narrativa fantástica. Os personagens, ele desenvolve os personagens muito bem, ele constrói os personagens muito bem. São aqueles personagens que ficam com você depois da leitura. E outra coisa que ele cria fantasticamente são os vilões, gente. Os vilões dele são ótimos. Eles são macabros e ao mesmo tempo, em algum momento, você consegue se identificar com eles. É fantástico os vilões dele. Essa é uma história mais juvenil. É a segunda de uma série que ele fez juvenil. Os primeiros livros que ele escreveu. Esse aqui foi o segundo livro que ele escreveu na vida. E eu recomendo demais pra vocês. Leiam. Ela é juvenil, mas eu diria que de 13 a 90 anos você vai curtir e vai gostar desse livro. Zafón sempre recomendo, né? Então, Palácio da Meia-Noite. Depois, gente, eu li um livro sensacional. Fazia tempo que eu queria ler, vergonha na cara. Comprei em julho e já li. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu tinha mostrado pra vocês no vídeo de compras, né, do semana passada. O que eu vou dizer, gente? Eu já tinha ouvido falar muita coisa boa, né? Resenhas muito positivas, pessoas que leram adoravam. E esse livro é genial. E o mais genial desse livro, gente, é o final. O final desse livro é uma coisa... Sabe aquele autor que parece que tem o dom de terminar um livro? O Oscar Wilde deve estar dentro deles. Junto com o Scott Fitzgerald, que, pelo amor de Deus, termina um livro de uma forma genial. Ele me fez acreditar do meio pro final aqui, que eu já sabia o final. Daí ele foi lá e me bateu a mão na cara e disse: não, senhora, o final é outro. E eu te levei a pensar que era um. E ele me surpreendeu fantasticamente. Por uma coincidência, assim, o livro da Lolita Pearl, Bubblegum, me fez pensar muito também no Retrato de Dorian Gray. Porque aqui ele também esmiuça essas características da sociedade, né? A sociedade da época, que esse livro foi lançado em 1891. E sobre os sentimentos, né, mais mesquinhos, a superficialidade humana. E você vê comparando um livro que foi lançado em 1891 com o livro da Lolita Pearl, que foi lançado agora em 2000 e, não sei se foi 2004, 2005. Como a sociedade continua muito parecida. É um fato. Então, gente, olha, Dorian Gray é fantástico. Tem o Lord Henry, que é um dos personagens mais sarcásticos. Olha tantas marcações, gente. Esse livro aqui só tem trechos fantásticos, maravilhosos e sagazes. E é muito, muito bom. Recomendo demais o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, certo? E o último livro físico que eu li este mês foi uma distopia, que também já faz tempo que eu quero ler. E aproveitando o teaser aí, também fugindo de spoilers, o teaser que foi lançado do filme, a adaptação, né? Divergente, da Veronica Roth. Esse aqui da editora Rocco. Várias marcações também pra vocês verem como eu gostei do livro. 5 estrelas, né? O que eu vou dizer? A narrativa da autora, ela é rápida, ela é fluida. Os personagens são muito bem caracterizados. Eu gostei muito da personagem principal da atriz. Eu adorei o For. Porque o For, ele tem... acho que a dose certa
das coisas aqui. E ela conseguiu também colocar a dose certa de romance numa distopia. Sem ficar umas partes, assim, muito melosas, que você não vai acreditar, e sem ficar aquela coisa muito fria e distante. Você consegue ver a conexão do casal e, ao mesmo tempo, não atrapalha a distopia. E eu acho que vocês já sabem que é dividida em facções, né? Essa sociedade aqui, então é a abnegação, a erudição, a franqueza, a audácia. E agora, gente, não vou me lembrar da última. Por favor. Ah, amizade, claro. E que é baseada, né, nas características de cada uma, e cada uma tem quem nasce naquela determinada facção vai fazer uma coisa para esta vida, mas aos 16 anos você pode mudar de facção fazendo um teste para ver com qual facção você se adaptaria melhor e tal. E é o que acontece com a Tris com 16 anos. Eu gostei muito que cada facção ela soube caracterizar super bem. Você vê a relação das facções. E como também as torpezas, né, do ser humano vai transformando cada facção que poderia, na verdade, dar certo à sociedade, mas não dá porque o ser humano começa a passar um tempo, ele se incomoda e ele se deixa envenenar. E eu gostei muito da caracterização que ela fez de cada facção e das correlações entre elas. Então, recomendo muito. Vem adaptação por aí, então faz esse sentido para vocês lerem. Agora eu vou começar a falar dos livros digitais. O primeiro livro digital que eu li foi Living Paradise, da Simone Oakleys. Living Paradise, por que eu fui procurar este segundo livro? Porque eu li Química Perfeita, da Simone Oakleys. Vocês já sabem que eu adorei Química Perfeita. Então fui procurar mais coisas da autora pra ler, né, Simone Oakleys. E eu não estava errada. Living Paradise tem a mesma narrativa gostosa da Simone Oakleys. Eu gosto como ela caracteriza os personagens dela. Que é jovem adulto, eles são adolescentes reais, incríveis. As relações familiares, o romance. Não é uma coisa tola, bobinha, que pode ter em muito livro adolescente. Então ela cria problemas mais complexos, e eu adoro como ela caracteriza os personagens dela e desenvolve toda a história. É muito bom Living Paradise. Então, confiram Living Paradise da Simone Oakleys. O segundo livro digital que eu li, e-book, né, foi Cante Pra Dormir, da Angela Morrison, se eu não me engano. E, gente, o que eu posso dizer desse livro pra vocês? Peguei uma caixa de lenço antes de ler. Porque eu não peguei, né? E aí, tive parei da leitura e achar o lenço, gente, porque eu solucei lendo, Senhor. Você tem que ter um coração muito duro pra você não se comover com a história. Sério, é uma história bonita, que comove, que te emociona. E é uma história baseada em fatos reais. Não bem em fatos reais. Toda a história que ela criou foi fictícia, mas ela se inspirou em fatos reais. A autora, ela descreve isso nos agradecimentos, né? E recomendo muito pra vocês que leiam. A narrativa dela é ótima. Eu só não dei 5 estrelas porque alguns comportamentos da personagem principal me irritavam um pouco. Mas fora isso, mas isso não tira o quanto você consegue se comover lendo a história. É uma história muito bonita que traz uma lição muito legal no fim. Certo? Então, Cante Pra Dormir, da Angela Morrison. O terceiro livro que eu li, meu primeiro livro do John Green, que é o Quem é Você, Alaska? Acho linda a capa desse livro e tem tudo a ver com a história, né? Tanto a capa quanto o nome. E eu posso dizer pra vocês que é um dos jovens adultos mais bem escritos que eu já vi. O John Green tem uma narrativa que tem um humor muito sutil.
Os personagens deles são muito carismáticos. Também é uma escrita que te aproxima, né, da história dos personagens, porque é algo real, é algo que você veria, que você vê, sei lá, nos teus primos, ou que você viu quando você era adolescente. E tem uma descrição de uma amizade muito bonita, uma amizade que eu acho que qualquer adolescente de 16 anos gostaria de viver. Experiências, muito legais, aventuras. E a Alaska, né, gente? A Alaska é uma força da natureza. E ela arrebata o Miles, né, que é o personagem principal, que ele é um nerd, antissocial. E aí ele vai para esse colégio interno, buscando novas possibilidades, né, pra ele e tal. Lá ele conhece a Alaska. E todos os personagens são fantásticos, são muito legais. Tem também o Coronel, que é o colega de quarto do Miles, que é um líder nato, carismático. Recomendo muito, muito o livro. Se vocês querem ler um jovem adulto bem escrito, pegue Quem é Você, Alaska, do John Gray. Você não vai se arrepender. Muito bom. Então, o penúltimo livro que eu li pelo Kobo foi Eu Sei O Que Você Está Pensando, do John Verdon. E esse é um thriller policial. E eu já tinha ouvido falar muitas coisas, né, do John Verdon e dos livros dele e tal. E eu adorei, vocês sabem que eu gosto muito de literatura policial. E é uma trama inteligente, que te envolve, faz você devorar o livro. Você se sente dentro da investigação. Quando começa a aparecer as pistas e você entra no cérebro do David Gurner, que é o detetive. Ele é um detetive aposentado que está tentando se adaptar a essa nova vida, mas não consegue. Eis que aparece esse caso de um antigo amigo e ele acaba entrando de cabeça no caso. E ele encontra, né, um adversário à altura que é tão inteligente e consegue criar jogos tão perspicazes que ele vai ter que desvendar, né, como detetive. E você fica ali acompanhando o embate, né, do criminoso com o detetive. É um livro muito, muito bom, 5 estrelas, favorito. Então, gente, se você gosta de thriller policial, de bom thriller policial, com uma trama intrigante, instigante, inteligente, Eu Sei O Que Você Está Pensando, do John Verdon. É certo. E o último livro que eu li foi a fantasia A Amada Imortal, da Kate Chernin. Eu tava esquecendo já o nome da autora. A Amada Imortal eu tive alguns problemas, assim, demorou um pouco pra engatar. Você sabe aquela coisa assim, que ela começa a descrever, quando você pensa que a coisa vai fluir, que vai acontecer alguma coisa, não acontece. Ou quase acontece, daí parece que retrocede, sabe? Quando você dá 3 passos pra frente e 2 pra trás. Foi assim que eu senti, assim, até a metade do livro. Aí depois ele melhora, ele engrena. Quando a personagem principal, né, que é a Nast, né, a Anastasia, que ela começa a descobrir, a relembrar o passado dela e recuperar, né, descobrir os traumas, recuperar os seus traumas, coisas que ela havia esquecido. Então a coisa fica mais interessante. Tem o segundo livro aí que já foi lançado, que é o Cair nas Trevas. E eu quero muito ler. Foi um livro... Tem 4 estrelas no Scoob, mas na verdade daria 3 estrelas e meia. Mas é legal, é um livro legal, eu gostei. Quero ler o segundo pra ver se melhora. E vamos ver. Então, gente, foram esses os 10 livros que eu li. Bom, falando do blog, essa semana no blog, segunda-feira, teve resenha dupla de Destrua-me e Liberta-me. Então, se vocês tiverem curiosidade, confiram por lá. Quarta-feira teve resenha de Eu Sei O Que Você Está Pensando, que eu acabei de falar aqui, do John Verdon. Certo? E hoje, né, tem lidos do mês. Hoje, sexta-feira, tem os lidos do mês. Então, se vocês quiserem conferir o post do blog, também vou deixar o link aqui.
Então, gente, se chegaram até aqui comigo, não esqueça de clicar aí no gostei, que ajuda muito esta aqui que vos fala e ajuda a divulgar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito para receber as nossas atualizações e para me acompanhar por aqui, né? Se vocês quiserem me visitar lá na fanpage do blog do canal, eu estou sempre por lá, vocês podem fazer perguntas, podem conversar comigo. Eu tô sempre divulgando notícias literárias de toda a blogosfera aí, notícias sobre filmes, divulgando o que acontece no blog. Então, gente, era isso. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!